Bem, nesse vídeo a gente vai é, fazer a configuração, né, do nosso app spec. Então a gente vai entrar dentro do nosso projeto aqui. A gente vai, na raiz do projeto, a gente vai criar um arquivo chamado app spec. Dentro desse arquivo vai ter todas as configurações, né, do nosso code deploy. Eu já tenho uma colinha já, então eu vou copiar e colar. Aqui, basicamente a gente tem as configurações, né, aonde os nossos artefatos vão ser configurados. Então a gente fez aquela etapa dentro lá do code build de download dos artefatos, né, anteriormente do code build. E a gente vai pegar e configurar dentro dessa pasta. Aí aqui os hooks são os ciclos de vida, né, o ciclo de vida do evento do code deploy. Então a gente tem before install, after install, application start e application stop. Aqui a gente vai, aqui a gente vai configurar nesses arquivos, né, para cada hook desse a gente vai configurar um arquivo. Então aqui na raiz do projeto a gente vai criar uma pasta chamada infra, criar uma pasta chamada code deploy, uma pasta chamada app spec, e aqui dentro a gente vai criar primeiro o arquivo chamado before install, depois after install, start server, e stop server, certo? Aí garantir que está tudo configurado corretamente. É, Então agora a gente vai pegar e adicionar no Git esses arquivos. De momento, esses arquivos vão ficar vazios, mas aí a gente vai pegar e configurar cada um. Aí a única coisa que a gente vai precisar também fazer é, dentro da nossa public, já aproveitar já, a gente vai pegar e comentar, colocar um exit aqui e dar um echo. Porque o que acontece? A gente vai fazer as configurações e vai demorar um pouco, né? Até todas as configurações do projeto tenham sido feitas. Aí, para não dar erro no start do Laravel, a gente vai dar um eco direto aqui. Porque aí, se caso a gente não faça isso e execute o projeto e dê erro, vai falhar a nossa aplicação nos health check lá. Aí vai dar problema na hora da gente concluir, né, a nossa etapa do code deploy. Então, por hora, a gente vai deixar um exit aqui com esse eco, certo? Vou adicionar, fazer o commit, certo? A gente vai dar agora uma olhada aqui no nossa pipeline. Nossa pipeline iniciou. Aí agora a gente vai aguardar a execução. Certo, a gente já está na etapa do code deploy. Então se a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que a gente tem nossa instância original e tem a instância de replacement. Agora se a gente dá uma olhada aqui dentro, a gente vê que agora nossos eventos aqui de before install e after install e application start foram concluídos com sucesso. Então, a parte de configuração inicial dos arquivos funcionou corretamente. Aí, se a gente pegar e abrir essa instância, entrar nessa instância, entrar nela, a gente vê que tem duas linhas de execução. Connect, conectar.
dar um cd barra var www html project. Aí você vê que a nossa aplicação já está aqui dentro, já tá com os arquivos, né, já está sendo publicados dentro da EC2. Aí agora a gente vai esperar concluir, né, sendo executada ainda, né, só vai estar rodando o BNZW Nginx, né, que a gente deixou configurado lá no começo na parte do user data. Tanto é que se a gente pegar e vir aqui no, voltar aqui na EC2 e no load balancer, a gente entrar aqui dentro, copiar o DNS, a gente ainda vai estar com o Nginx rodando, né? Porque a gente não fez ainda as configurações do arquivo da aplicação e também as configurações do Nginx e do PHP FPM. Você vê que concluiu aqui certinho nessa parte de deploy. Só que mesmo assim a nossa aplicação, pelo menos aquele echo que a gente deu no public, não está funcionando ainda porque a gente precisa configurar o Nginx ainda. Que foi esse echo aqui que a gente configurou. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, voltar aqui no code deploy, fechar isso aqui, fechar isso daqui. Ainda está em execução, né? Então vamos partir, porque isso aqui vai terminar com sucesso, né? Porque aquela parte do code deploy já foi concluída, bem dizer. Aí o que ele está fazendo? Ele permitiu o tráfego para essa instância de replacement e está bloqueando o tráfego para a original. Aí ele vai pegar e destruir essa instância e vai deixar só essa. Aí aqui tá, tanto é que tá aqui em progresso. Aí a gente vai partir agora para a parte de configuração dos eventos dentro do nosso app spec. Então vamos começar aqui pelo before install. A gente em infra, before install. Eu vou pegar uma cola aqui que eu já deixei certinho, configurado. Copiei. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai atualizar as dependências, né, da nossa C2. A gente vai limpar os metadados e vai instalar o Nginx. Depois de instalado o Nginx, a gente vai instalar as dependências do PHP. Basicamente é isso de configuração para o nosso before install. Agora para o after, eu vou deixar o after install porque ele é o mais complexo, né? Então eu vou aqui para o starter server. Vou copiar da minha colinha aqui. Então ele vai restartar, né, o FPM e vai habilitar. E a mesma coisa para o Nginx, ele vai habilitar e dar o restart. Basicamente é isso de configuração para o nosso starter server. E para o stop, a gente vai fixar aqui. A gente dá um stop no PHP FPM e um stop no Nginx. Aí o último, que é o mais complicado, né? Que tem mais coisas de configuração. Vou copiar e colar aqui. Colar certinho. É o nosso after install. Então aqui a gente tem, eu estou definindo uma variável aqui para a pasta do projeto. Aqui a gente está fazendo as configurações do Nginx, então a gente vai remover, né, a configuração padrão e vai copiar uma configuração customizada que a gente ainda vai configurar aqui dentro da pasta de infra.
A gente vai fazer as configurações do PHP, então a gente vai copiar nosso php.ini personalizado. A gente vai criar os nossos arquivos de log e dar permissão. A gente também vai ter um arquivo personalizado, né, do PHP FPM. Aqui embaixo a gente vai dar permissões das pastas, então a gente precisa dar permissão nas pastas do projeto Laravel. Então toda essa parte aqui é a parte de permissão. A gente, por final aqui, a gente vai entrar na pasta do projeto. A gente vai ter também um script, né, para obter os parâmetros do Parameter Store, que a gente vai precisar obter, né, a URL do aplicativo, conexões do banco de dados, essa parte de segredo mesmo. Aqui a gente tem a parte de obter, né, os valores do Parameter Store. E aqui a gente faz o replace, né, dos valores, né, dentro do nosso arquivo.env. E por final a gente faz termina, né, as configurações no PHP artisan config, router cache, view cache e event cache. Aí agora o que a gente precisa ver aqui? A gente precisa do nosso Laravel conf aqui, do Nginx. Então a gente vai criar uma pasta aqui chamada Nginx. Certo? Vou pegar minha colinha aqui. Esse arquivo eu peguei lá na documentação do Laravel, então lá na documentação do Laravel, na parte de deploy, ele já tem esse exemplo aqui de configuração do Nginx. Lembrando que no momento a gente não vai alterar, né? Essa parte aqui eu vou deixar por enquanto assim. A única coisa que você precisa alterar e se lembrar é de colocar, né, o caminho adequado, tanto aqui como no app spec. Então as duas pastas tem que estar igual. Nessa parte aqui é isso. Tem também, eu já estava me esquecendo, tem essa parte também aqui do socket, né, do PHP FPN. Então você tem que configurar isso daqui também, para deixar na pasta no caminho correto. Agora a gente vai passar para a parte das configurações do php.ini. Então eu vou criar uma pasta chamada php aqui. Novamente eu vou pegar minha colinha, né? Já tem um arquivo já configurado. Basicamente esse é um php.ini, então você pode ir lá, instalar seu PHP e copiar, né, colar, né, o conteúdo do php.ini e colocar aqui dentro. Aqui eu não mexi em nada. A única coisa que eu mexi, se eu não me engano, foi a parte de logs, né? Mas aí você pode pegar a sua configuração mesmo que você já tem e configurar aqui, fazer sua alteração da sua preferência. Certo. Outro arquivo que a gente vai precisar configurar é a parte do PHP FPM. Então eu vou pegar o arquivo que eu já deixei pronto aqui. Aqui está o nosso PHP. Nossas configurações do nosso PHP FPM. Lembrando que você tem que configurar, né, o socket, né, certinho aqui. O mesmo valor que está aqui tem que estar aqui dentro do Nginx para ele funcionar corretamente. Certo? Aí a gente precisa também de um arquivo aqui .sh que a gente vai usar para obter
os valores, né, do Parâmetro Store. Então eu vou pegar o meu arquivo aqui que eu já deixei pronto. Então basicamente esse script aqui vai receber, né, um valor, né, que vai ser o nome do parâmetro lá no Parâmetro Store. E vai rodar o comando aqui para obter o valor do parâmetro. E vai dar um eco aqui, né, para ser o retorno desse arquivo. Aí aqui eu vou obter, né, os valores, né, do Parâmetro Store. E configurar de novo aqui no nosso PHP, no nosso .env aqui. De arquivo de configuração, basicamente é isso. Aí só pra gente também não esquecer e já deixar pronto para quando você estiver configurando, vou criar uma pasta chamada EC2. E vou copiar aqui o user data da EC2 que a gente usou lá no começo, lá quando a gente estava criando o nosso launch template. Tanto é que aqui a gente não tem aquela parte lá que a gente colocou só para teste do instalar Nginx. Basicamente é isso de configuração. Eu vou adicionar, fazer um commit aqui. Vou publicar. Certo. Agora a gente vai voltar lá no code pipeline. Aí o que a gente vai ver aqui? A gente vê que tem duas em execução, porque eu acho que a outra não... Vamos ver, confirmar. Ele tá concluindo a outra, né? Ele tá dando um terminate nas instâncias, né? Então se a gente voltar aqui na instância, ele ainda tá no processo de terminate da instância. Aí eu vou voltar aqui no nosso code deploy, eu vou aguardar. Aí quando tiver terminado a gente vai dar uma olhada, ver o resultado. No caso a nossa aplicação sendo executada e a gente acessando através do load balancer e sendo retornado essa mensagem que a gente configurou aqui dentro do public, né? Do public na raiz de entrada do nosso projeto. Vamos esperar aí aguardar a conclusão. Bem, eu vou fazer uma correção que o que acontece? O nosso code deploy ainda está sendo executado e ele não fez o terminate, né, da instância porque a gente não configurou na etapa de criação do code deploy. Então a gente vai ter que voltar lá em aplicações, vir aqui nesse deployment, a gente vai ter que editar e adicionar o termination hook no autoscaling group para quando a gente terminar, né, a parte de deploy, ele finalizar a instância antiga, né? Então eu vou salvar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no code pipeline. A gente vai dar um stop e abandonar, certo? Aí vai dar um erro, né? Aí o que a gente também vai ter que fazer? Vai ter que voltar aqui na EC2. Aí tem duas instâncias em execução. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui no autoscaling group, excluir esse autoscaling que o code deploy criou. Então eu vou deletar. Aguardar a exclusão desse autoscaling group.
Bem, o nosso auto-scaling group foi excluído. Aí se a gente ver aqui, a nossa instância ainda está aqui, certinho. Se a gente voltar aqui nas EC2, nós só temos uma instância em execução. Aí se a gente voltar aqui pro pipeline, deu erro, né? Aí a gente vai tentar novamente. Bem, a gente já teve um erro aqui, né? A gente vai ter que dar uma olhada do que está acontecendo. Aqui tá falando que já tem um deployment group em progresso. A gente vai ter que ver isso daí. Cadê? Vamos voltar aqui. Vamos aqui abrir o code deploy. Já tem um em progresso aqui. Então o que a gente vai fazer? Cadê? A gente vai fazer o que? A gente vai pegar e dar um stop. A gente deu um stop. A gente vai voltar aqui na nossa pipeline. Voltar na pipeline. Vamos dar um release change. Aguardar a execução. Bem, nossa pipeline aqui ainda continua em execução. Aí, o que está acontecendo aqui? Como, se a gente dá uma olhada aqui dentro do pipeline, ele está na parte de terminar as instâncias. Aí, uma das alterações que a gente não fez, a gente colocou a parte de colocar o webhook, né, para terminar as instâncias, mas só que na parte das applications, aqui no deployment group, a gente não, apesar de a gente ter colocado o webhook, né, para terminar as instâncias no auto-scaling group, a gente não especificou o quanto tempo a gente quer que essas instâncias permaneçam ativas. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? A gente está deixando 1 hora, então esse processo vai demorar 1 hora até que as instâncias sejam excluídas, a instância antiga. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e colocar para 0 e colocar 5 minutos. Aí eu vou salvar. Certo. Aí o que vai acontecer? Agora eu coloquei como 5 minutos. Quando a gente terminar, né? De fazer a instalação da aplicação e tiver tudo certo, aí depois de 5 minutos ele já exclui a, a instância antiga. Nesse caso aqui, a gente vai deixar assim por enquanto. Aí pra gente confirmar, né, se o nosso deploy deu tudo certo, a gente pode vir aqui no load balancer. A gente vai copiar aqui a nossa URL do load balancer. Copiar. Aí você pode ver que a nossa aplicação foi configurada. Aí no próximo vídeo a gente vai estar vendo a parte de configuração do app.env e também do Parameter Store para a gente estar configurando a parte do .env, porque se a gente pegar, vir aqui nas EC2, só confirmar aqui qual que é a original e qual que é a antiga. Se a gente entrar aqui na 192, terminal final 192, 92, escrever var www.html public html project. Se a gente dá um cat.env, a gente vai ver que a parte de conexão do banco, a parte de app.env, tá tudo em branco porque a gente não criou ainda nossos parâmetros lá dentro do serviço do Parameter Store.
Então no próximo vídeo a gente vai estar vendo como configura isso. E também a gente vai estar vendo como configura também a parte de banco de dados, né? Que tá faltando aqui ainda.